Olá, Nova Infantil! Nós estamos muito felizes de estar com vocês mais um domingo. Eu sou o tio Ricardo. E eu sou a tia Andra. E agora vai começar a Hora da Música! E vocês já sabem, os meninos vão dançar que nem o tio Ricardo. E as meninas vão seguir todos os passos da tia Andra. Nova Infantil mais uma vez. Com muita alegria. Vocês estão dançando e cantando muito bem. E ainda de pé, nós vamos cantar uma música que Deus está conosco a cada momento. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, Nova Infantil, porque vai começar o nosso quadro do É Legal e Não É Legal. E olha só, Nova Infantil, a brincadeira dessa semana vai ser pimbolim com as bolinhas, tá? Então olha só, os tios vão ter que colocar aqui em cima e largar a bola. Aquele que conseguir encaixar o maior número de bolas, nós vamos ter 4 chances. Aquele que conseguir o maior número de bolas vai começar o nosso quadro, tá? E para saber quem vai começar este quadro, eu e a tia Andra, nós vamos fazer um par ou ímpar. Tá preparado, tia Andra? Vamos lá, tio Ricardo. Você quer par ou ímpar? Ímpar. Então você par. 1, 2, 3 e já! 4 é par, então eu vou começar. E eu quero ver a torcida dos meninos aí em casa, hein? Todos os meninos torcendo pro tio Ricardo, fazendo assim, ó, mostrando a sua força. Então e vamos lá. As meninas vão torcer pra tia Andra, hein? Então vamos lá. Primeira bola. Segunda bola. Terceira bola. Valeu, não.
quarta bola. Olha só, o tio Ricardo conseguiu apenas uma bola. E agora vamos ver a tia Yandra. Vamos lá. Muito bem, a tia Yandra conseguiu 2 bolas, então ela vai começar o nosso quadro. E qual é a nossa primeira imagem, tia Yandra? Vamos lá. Olha só essa imagem nova infantil. As crianças estão passando um tempo com a sua família, com os seus amigos, estão se divertindo. E quando você faz isso É legal ou não é legal? É legal. É muito legal quando você passa esse tempo com a sua família, com os seus amigos. Você pode até fazer amigos novos. E nova infantil, olha só, a tia tem algumas dicas do que vocês podem brincar. Vocês podem jogar bola, andar de bicicleta e até brincar de jogo de tabuleiro, manja-esconde. Essas brincadeiras são muito divertidas. Agora, tio Ricardo, diz aí pra gente o que nós não devemos fazer. Então vamos lá. E olha só essa imagem nova infantil. Que triste essa criança, ela quer passar o dia inteiro na frente da tela, seja do celular, da televisão ou do videogame, e passar o dia inteiro na frente de uma tela nova infantil. Isso é legal ou não é legal? Não é legal. Não é nada legal nova infantil. Sabe por quê? Porque você perde muito tempo que você poderia estar fazendo novas amizades ou passar mais tempo com a sua família. Na Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, ó, nada de passar o dia inteiro na frente de uma tela, ok, nova infantil? E agora que aprendemos que é muito importante passar tempo com a família e com os amigos, fique de pé porque nós vamos cantar e dançar, que o nosso Deus é muito bom em vários idiomas. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. E agora em inglês, hein? God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Shua Subarashi, Shua Subarashi, Shua Subarashi, Watashi no Shu. Olha em espanhol, hein? Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Agora você já pode sentar, porque vai começar o nosso quadro Cada coisa no seu lugar. com dicas para você ser uma criança mais organizada. Nova Infantil, hoje nós vamos aprender como ser uma criança organizada e a colocar tudo no seu devido lugar. Mas para isso nós vamos trazer aqui para vocês um convidado muito especial para dar essas dicas aqui pra gente. Mas você agora tem que ficar aí comportado no seu lugar, bem quietinho, porque ele já deve estar chegando aqui pelo Nova Infantil, hein? Onde será que ele tá, Nova Infantil? Daqui a pouco ele tá chegando aqui. Olá, nova infantil! Olá, professora! Olá! Eu sou o detetive organizado e eu estava ansioso para vir aqui com vocês trazer uma lição muito importante. E olha só, eu tenho certeza que vocês, crianças, gostam de espalhar os seus brinquedos assim na casa de vocês para brincar. Mas sabe o que é mais importante também? E o que é mais legal, além de espalhar e bagunçar os seus brinquedos, é organizar, porque cada coisa tem o seu lugar. É verdade, é muito legal brincar e espalhar nossos brinquedos, mas é mais legal ainda colocar tudo no seu devido lugar. Isso mesmo, devemos ser crianças organizadas porque o nosso Deus é um Deus organizado. Então, ó, quando o seu pai, a sua mãe ou o seu responsável pedir para você organizar os seus brinquedos que estão bagunçados, você vai, sem reclamar,
sem chorar e sem preguiça. Dessa forma você vai mostrar que é uma criança que cuida das suas coisas, é zelosa e cuida do que Deus deu pra você. E olha só como está bagunçado aqui no infantil. Então eu vim resolver este caso aqui, eu como detetive organizado vim resolver este caso e vou pedir que a professora Iandra me ajude aqui a organizar esses brinquedos. Pode me ajudar, professora? Com certeza, vamos lá? Olha só, não precisa ter pressa no infantil, não jogue de qualquer jeito, organize os seus brinquedos, isso. Uau, olha só no infantil, como foi fácil e é muito importante. Dessa forma você mostra que é uma criança que cuida das coisas, que zela pela sua casa também, que é organizada. Deus ama o trabalho, mas odeia a preguiça. Então, ó, mantenha sempre assim, ó, sempre organizado depois de você usar. Isso daí, detetive organizado. Muito obrigado pelas dicas de hoje. Olha só, Nova Infantil. As crianças aqui do Nova Infantil são crianças educadas, obedientes e organizadas também. Isso mesmo, então lembre-se, ó, não deixe nada bagunçado e coloque cada coisa no seu lugar. Eu sou detetive organizado, eu estou indo agora, mas eu vou voltar outras vezes para trazer mais lições para vocês. Tchau, professora! Tchau, muito obrigada, viu? Nova Infantil, esse foi o nosso quadro Cada Coisa em Seu Lugar. E agora que aprendemos como ser crianças organizadas, vamos todos ficar de pé para cantar e para dançar. Pega sua guitarra, Nova Infantil. Isso. Os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus para ajudar a espalhar a lei do amor que Ele trouxe para nós. Vamos conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus. A cada dia aprendiam como ter a fé para melhor viver. Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu. Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu. Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. Pegue sua guitarra, Nova Infantil, e toque com muita alegria. Vamos conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus para ajudar a espalhar a lei do amor que Ele trouxe para nós. Vamos conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus. A cada dia aprendiam como ter a fé para melhor viver. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu. Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu. Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. Agora vamos continuar cantando que Jesus é o nosso piloto.
dançaram e cantaram muito bem, Nova Infantil. E agora vamos para o nosso momento de oração. Então, ó, mão de oração e vocês fecham os seus olhos e repitam tudo que o tio Ricardo vai falar. Repitam assim, ó. Senhor, me ajude a ser uma criança educada em todos os lugares. Obrigado pelo que a minha igreja me ensina. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nova Infantil, foi muito bom ter você aqui com a gente. Esperamos vocês no próximo domingo, mas não saia daí, porque agora vai começar a História Bíblica! Olá, Nova Infantil! Eu sou a tia Ana e hoje eu vou revisar a história que nós vimos na semana passada. Mas antes disso, nós vamos relembrar as nossas 3 regras aqui da história bíblica. A primeira regra é sentar corretamente. Aí na sua casa você senta corretamente quando você encosta as suas costas no seu sofá ou na sua cadeira. Só não vale ficar deitado de pijama. Combinado? E a nossa segunda regra é prestar atenção. Você vai prestar atenção para o professor que está contando a história aí no seu vídeo. Então, se o cachorro latir, se a panela cair na cozinha, você não presta atenção nisso. Você continua olhando para o professor que está contando a história no vídeo. E a nossa terceira regra é fazer silêncio. Agora você vai passar o zíper aí nessa boca, ó. E você também vai fazer silêncio com todo o seu corpo. E essas foram as nossas regras. Agora, Nova Infantil, nós vamos começar a nossa revisão aqui nesse mapa, no mapa da vida de Jesus. E semana passada nós vimos com a tia Camila que Jesus, ele foi condenado à morte e ele estava levando a sua própria cruz. E Jesus, ele já estava muito machucado, já estava cansado de carregar a cruz. Então, os soldados colocaram uma pessoa para carregar a cruz no lugar de Jesus. Nova Infantil. Qual o nome dessa pessoa? Pode responder aí para o seu pai, para sua mãe. Eu tenho certeza que você sabe. E o nome da pessoa que carregou a cruz para Jesus foi Simão. Simão ajudou Jesus a carregar a cruz. E Jesus, ele estava carregando a sua cruz em direção a um lugar onde tudo estava preparado para a sua crucificação. Nova Infantil, qual o nome desse lugar? Pode falar aí, eu tenho certeza que você sabe. O nome desse lugar era Gólgota. Pode repetir aí na sua casa. Gólgota, isso mesmo. E Jesus, ele foi, crucificado lá no Gólgota. E Pilatos mandou fazer uma placa para colocar na cruz de Jesus. E algo estava escrito nessa placa e ainda estava escrito em 3 idiomas. Nova Infantil. O que estava escrito nessa placa? Pode responder isso, que eu sei que você é muito inteligente. Estava escrito, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Pilatos pensava que com essa placa ele estava humilhando Jesus, mas ele estava falando a pura verdade. Jesus é o Rei dos Judeus. Jesus é o nosso Rei. Jesus, ele estava lá sendo crucificado. E os soldados estavam zombando de Jesus. Mas eles não fizeram só isso. Eles fizeram mais uma coisa, Nova Infantil. O que foi que eles fizeram lá no Gólgota? Pode responder aí para o seu pai, ou para sua mãe, ou para o seu responsável. Os soldados, sabe o que eles fizeram? Eles dividiram e sortearam as roupas de Jesus entre eles. Nova Infantil, Jesus estava lá no Gólgota. Jesus é o Filho de Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus, ele poderia descer daquela cruz no momento que ele quisesse, mas ele não desceu daquela cruz. Nova Infantil, por que Jesus não desceu daquela cruz? Isso mesmo, eu tenho certeza que você respondeu. Jesus não desceu daquela cruz porque ele me ama e ele ama você. Foi por amor. Jesus sabia que tudo que estava acontecendo com ele fazia parte da sua missão.
Jesus foi crucificado e ele morreu naquela cruz, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado, e isso se cumpriu como estava escrito nas Escrituras. Mas um dos soldados fez uma coisa com Jesus depois que ele estava morto naquela cruz. Crianças, o que foi que esse soldado fez? Esse soldado romano, ele furou o lado do corpo de Jesus com uma lança. E saiu sangue e água. Nova Infantil, com essa história nós aprendemos que Jesus, ele morreu para nos salvar, porque estamos longe de Deus por causa do pecado que temos, que desde que nascemos. Mas Jesus se entregou para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E assim nós voltamos a ficar próximos de Deus. E a lição que nós aprendemos foi que Jesus morreu por mim. Ele me ama. E essa foi a nossa revisão. Continue assistindo Nova Infantil, porque vem muito mais histórias aí da vida de Jesus. Tchau! Olá, Nova Infantil! Que bom ver você aqui mais uma vez na História Bíblica. Eu sou o tio Dori e hoje a gente vai continuar com a nossa história sobre a vida de Jesus. E da onde é que a gente tira nossas histórias, Nova Infantil? Nós tiramos a nossa história da Bíblia, que é a palavra de Deus. E tudo que está escrito aqui é 100% verdade. Nunca esqueça disso, tá bom? Nova Infantil. Jesus tinha morrido naquela cruz. Os discípulos, muitas pessoas estavam tristes, outras estavam até alegres. Mas, olha só, Jesus tinha morrido naquela cruz. E agora? Será que o Filho de Deus morreu e acabou tudo? Não, a nossa história continua. Depois que Jesus tinha morrido na cruz, 2 homens foram procurar Pilatos. José de Arimateia e Nicodemos foram procurar Pilatos. Eles queriam o corpo de Jesus para fazer o sepultamento dele. Esses 2, eles eram seguidores de Jesus, mas eles seguiam Jesus meio que escondido, porque eles tinham medo de falar para as outras pessoas que eles seguiam Jesus, porque eles tinham medo das pessoas não gostarem, mas eles seguiam Jesus. Então, eles foram lá com Pilatos e pediram o corpo de Jesus. Pilatos pensou, já está morto mesmo, então podem fazer o que vocês quiserem com o corpo dele. Então, esses 2, eles foram até a cruz para retirar o corpo de Jesus. Então, eles foram até a cruz, retiraram o corpo de Jesus. Sabe o que eles fizeram, Nova Infantil? Enrolaram o corpo de Jesus em ataduras. Era assim que fazia antigamente. Não é igual hoje, que a gente coloca no caixão e enterra a pessoa quando morre. Eles enrolaram o corpo de Jesus numa atadura, passaram no corpo de Jesus todinho, no rosto. E aí, crianças, depois que eles enrolaram o corpo de Jesus nas ataduras, eles levaram Jesus para o sepulcro. O sepulcro era como uma caverna que eles colocavam as pessoas que morriam lá dentro. Esse sepulcro nunca tinha sido usado e ele ficava bem perto de um jardim. Então eles abriram a pedra. Era uma pedra, a porta era como uma pedra bem grande, redonda, para facilitar a abertura. E colocaram o corpo de Jesus lá dentro. E fecharam a pedra. E o corpo de Jesus ficou dentro do sepulcro. E eles foram embora. Aí, crianças, o chefe dos sacerdotes, ele ficou preocupado. Ele lembrou que Jesus tinha falado que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. E Jesus tinha falado isso realmente. Mas olha só,
o chefe dos sacerdotes foi lá com Nicodemos e falou assim: olha, eu acho melhor a gente proteger aquele túmulo, aquele sepulcro, porque senão os discípulos de Jesus podem ir lá, roubar o corpo dele e dizer que Jesus ressuscitou. Então ele pediu para Pilatos soldados para ficar vigiando o sepulcro, para que ninguém mexesse, para que não acontecesse nada. Mas o sumo sacerdote mal sabia que ele estava falando a verdade. Jesus, ele falou que ia ressuscitar, e isso iria acontecer. Então, Pilatos autorizou colocar alguns soldados para proteger o sepulcro. E colocou os soldados vigiando. Eles lacraram a porta, lacraram a pedra para ninguém mexer e ficaram vigiando durante 3 dias lá, para que ninguém entrasse lá e tentasse roubar o corpo de Jesus. Mas, crianças, no 3º dia, aconteceu um terremoto tão grande e tudo começou a tremer lá perto. Eles ficaram morrendo de medo, que desmaiaram. Os 2 soldados desmaiaram. E sabe o que aconteceu? Um anjo apareceu. E eles ficaram com muito medo. E esse anjo, crianças, rolou a pedra do sepulcro. Quando os soldados acordaram, o anjo não estava mais lá. Mas eles olharam dentro do sepulcro. Não tinha ninguém, crianças. Jesus não estava mais lá dentro. Eles ficaram assustados e ficaram pensando: o que vamos fazer? Eles vão pensar que a gente deixaram levar o corpo de Jesus. Então, os soldados foram correndo e foram falar com o sumo sacerdote. E ele falou, e o sumo sacerdote teve uma ideia. O sumo sacerdote deu dinheiro para os soldados, para caso alguém perguntasse o que tinha acontecido com o corpo de Jesus, eles falassem que os discípulos de Jesus tinham vindo à noite enquanto eles estavam dormindo e tivessem roubado o corpo de Jesus. Falaram para os soldados mentir. Então, os soldados ficaram com essa mentira para contar para qualquer um que fosse perguntar para eles o que tinha acontecido com o corpo de Jesus. No domingo de manhã, 3 mulheres foram levar perfumes para passar no corpo de Jesus. E olha só, Maria, Salomé e uma outra Maria, a mãe de Tiago. E elas levantaram bem cedinho e falaram: vamos lá no sepulcro, porque a gente vai passar perfume no corpo de Jesus. Elas estavam tristes, porque Jesus tinha morrido e elas estavam muito tristes, mas elas estavam pensando no caminho: como é que a gente vai fazer para poder tirar aquela pedra tão grande para a gente conseguir chegar até o corpo de Jesus, o corpo do nosso mestre? Elas estavam pensando como iam fazer isso. Mas na hora que elas chegaram no sepulcro, elas levaram um susto. A pedra estava fora do lugar. E quando elas chegaram e olharam lá dentro, Jesus não estava. Só tinha os panos onde Jesus foi enrolado. Elas ficaram preocupadas: o que aconteceu com o corpo de Jesus? Quando elas olharam novamente, olha só o que elas viram. 2 anjos apareceram para elas e falaram assim: nós sabemos o que vocês estão procurando. Vocês estão procurando Jesus que morreu, não é? Mas por que vocês estão procurando no meio de mortos aquele que vive? Eles estavam dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Que alegria! Jesus, ele tem poder sobre a morte, crianças. Lembrem disso, nunca esqueça. Jesus tem poder sobre a morte. Elas ficaram muito assustadas, mas também ficaram alegres. Uau! Jesus tinha ressuscitado. Elas saíram dali correndo, porque elas foram avisar
os discípulos o que tinha acontecido. Então elas saíram e foram correndo para poder avisar que Jesus não estava lá no sepulcro, mas que Jesus tinha ressuscitado. Então, Pedro e João foram conversar com elas. O que vocês estão falando? E elas falaram, é verdade. O corpo de Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou. Eles foram correndo, crianças, foram correndo para ver. Foram correndo lá no sepulcro para ver o que as mulheres tinham falado. Quando eles chegaram lá, realmente, eles não viram o corpo de Jesus. Somente as ataduras que tinham enrolado, só os panos que tinham enrolado Jesus. Pedro então creu de verdade que Jesus tinha ressuscitado. Ele entendeu o quanto Jesus tinha falado para eles que ele iria morrer e no terceiro dia iria ressuscitar. Então, eles saíram dali e foram correndo contar para os outros discípulos, né? Eles saíram e foram correndo contar para os outros discípulos que Jesus realmente tinha ressuscitado e não estava mais no sepulcro. Mas Maria ficou lá. Ela ficou lá no sepulcro, porque ela ainda estava assim querendo entender o que estava acontecendo, ela não estava entendendo. E Maria, ela se ajoelhou e começou a chorar. Por que que meu Jesus não está aqui? Será que levaram ele? Ela não estava entendendo que Jesus estava vivo. Ele tinha voltado a viver. Quando ela ainda estava chorando, perguntando, pensando o que tinham feito com Jesus, olha quem apareceu. O próprio Jesus apareceu para ela e perguntou, mulher, por que você está chorando? Ela assim, ainda chorando de cabeça baixa, falou, levaram o meu Jesus. Se foi você que levou o meu Jesus, fala onde ele está, que eu vou lá buscar o corpo. Jesus em pé, perto de Maria, falou assim, Maria. Quando ela escutou a voz de Jesus, ela olhou, reconheceu Jesus e falou assim, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus estava vivo, ressuscitado, de frente com Maria. Então ela acreditou realmente quando ela viu que Jesus estava ali na frente dela. E Jesus falou, vá, meus irmãos, vá dizer que eu ressuscitei e que eu vou voltar para o meu Deus e para o Deus deles. Eu vou voltar para o meu Pai e para o Pai deles. Corre, Maria, e avise aos outros. Maria saiu dali. Ela saiu meio preocupada, mas saiu alegre, porque Jesus tinha ressuscitado. E ela saiu correndo para poder falar para todo mundo, falar para os outros discípulos que ainda não tinham visto Jesus. E Jesus, crianças, depois que ele ressuscitou, ele ainda iria aparecer para muitas outras pessoas. Mas isso a gente vai saber no continuar da nossa história. Porque Jesus agora tinha ressuscitado e tinha vencido a morte. Vamos repetir isso? O tio Dori fala e você repete aí na sua casa. Jesus tem poder sobre a morte. E agora a gente vai saber o que foi, quantas pessoas, muitas outras pessoas ainda viram Jesus ressuscitado, vivo, e o que ele iria fazer antes de subir para o céu. Mas isso é uma outra história que você vai saber na nossa próxima semana. Por isso, não deixe de assistir o Nova Infantil aqui com a gente, tá bom? Um abraço do tio Dori. Tchau!